Dia 2 de janeiro. Estamos recebendo aqui, com muita alegria, a Wandecléa Moro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, ela que, de Campinas, ela que, junto com o prefeito, continua aí num segundo mandato, o prefeito Dário Saad, batendo recordes, tem 8 mulheres chefiando as pastas lá. Olha, o prefeito, ele é esperto, viu? Ele sabe quem trabalha e manteve lá o pessoal no cargo. E a secretária Wandecléa Moro, eu não vou perguntar para ela, pedir para ela fazer um balanço, senão nós vamos ficar o resto do ano aqui falando do balanço. Tanta coisa que essa secretaria e essa secretária fazem pela nossa cidade. Mas eu queria conversar com você, secretária, obrigado por ter vindo. Muito bom dia, feliz ano novo. Queria conversar falando com você a respeito de um projeto que eu vi logo no finalzinho do ano, que foi a Casa da Mulher Campineira. E eu vi que você falou com muito entusiasmo a respeito desse projeto. Queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes. Olá, Edson, bom dia. Bom dia a você, a todos os ouvintes. Feliz ano novo a todos. Obrigado. Muita satisfação poder dar continuidade ao trabalho. O prefeito Dário nos deu a oportunidade de seguirmos fazendo transformação através da política pública. E a Casa da Mulher Campineira é um exemplo, Edson, de quanto a política pública pode sim transformar a realidade. Então, nós sabemos que nós, mulheres, somos a maioria da população. E sabemos também que as principais violações de direitos ocorrem com as mulheres. Seja a mulher desde criança até idosa, a gente vê essas violações. E a Casa da Mulher Campineira nasce com o objetivo de integrar todos os serviços, programas e ações voltados para a mulher num só espaço. Então, a Casa da Mulher Campineira é um lugar acolhedor, que acolhe, sim, a mulher vítima de violência através do CEAMO, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Lá ela tem atendimento psicológico, ela tem atendimento assistencial, ela tem acompanhamento, mas não é apenas para mulher vítima de violência. Porque, Edson, fora do imaginário, quando se fala de política pública para a mulher, não há que se pensar apenas na violência. Temos que pensar, temos que ter ações, temos que combater. Mas a mulher é muito mais do que isso. A mulher necessita de muito mais atenção do que isso. Então, lá na Casa da Mulher Campineira, ela tem acesso ao Renda Campinas, através do cadastro único que ela é realizado ali, através dos benefícios eventuais. Ali tem um posto do CEPAT para que ela possa ter uma qualificação profissional. Lá nós temos também CEPROCAMP, nós temos também FUMEC, caso a mulher precise e deseje fazer alguma formação ou queira terminar os estudos. Lá também se tornou a Casa da Feira da Mulher Empreendedora, que promove o empreendedorismo feminino. Então é um espaço para a mulher campineira mesmo, se colocar, se recolocar e ter os seus direitos preservados. Eu acho interessante que nos últimos tempos, eu tenho notado isso, nos últimos tempos a mulher, eu não sei se a palavra que eu vou usar é a palavra correta, eu não sei se coragem ou oportunidade, mas as mulheres não estão mais aguentando aquela história de mulher antiga que tinha que ficar com a barriga encostada no fogão ou no tanque. Ela está indo à luta, está reivindicando os direitos e está pondo a cara a tapa, não é, secretária? Isso é muito importante. O lugar da mulher é onde ela quiser. Se ela quiser ser uma dona de casa, é ali que ela tem que ter o direito de estar, com seus direitos preservados, sendo respeitada. Se ela quer empreender, é direito dela. Se ela quer ter uma colocação no mercado de trabalho, é direito dela. E qual a nossa responsabilidade? Enquanto poder público é garantir que onde ela quiser estar, seus direitos sejam respeitados, que ela tenha oportunidade, igualdade de direitos. E é isso que nós temos buscado. Você sabe que um projeto que sempre me encanta também, todo final de ano, essa arrecadação de alimentos e da cesta básica para pessoas em situação de vulnerabilidade. Até o prefeito Dário Saad sempre fala assim, a gente arrecada, mas a gente não manda a equipe de reportagem para ver quem é que está recebendo. Isso não interessa que a gente possa atender as pessoas. E a gente tem alguns parceiros aqui da Band, como o caso do Léo Gaspar, da LG Morte Imóveis, do Tchê, o No Limite Riga, lá do Iga, do Atacadão, eles sempre participando. E olha, secretária, eu não uso chapéu, mas se eu tivesse, eu tiraria para vocês aqui, porque é um baita do projeto, viu? E nós, Edson, tiramos o chapéu para a população campineira, que toda vez que nós fazemos ações de movimentação, de doação, se solidariza e participa. A gente teve ações de diversos tipos durante a gestão do prefeito Dário. Afinal de contas, tivemos aquele problema, não aqui, eu não falo só em Campinas, lá quando foi no litoral, no Rio Grande do Sul.
e a população se fez presente. E isso não foi diferente agora no final do ano, no Natal Sem Fome. Houve arrecadação, o seu Iga é um grande parceiro, o Léo também, com o Jogo da Família. Foram parceiros que representaram outros, que trouxeram doações, sejam de carretas, quanto de 1 quilo de alimento, que fez a diferença. E o prefeito Dário, quando a gente pensou, quando assumimos ainda em meio à pandemia, muitas famílias ainda saindo daquela situação e precisava de um aporte, o prefeito Dário falou, vamos fazer o Campinas Sem Fome? Vamos, mas eu não quero marketing em cima de doação. Então não tem secretário, o prefeito não vai, não tem vereador. O que chega de doação, que a pessoa entrega, vai para o banco de alimentos, dali vai direto para as entidades que fazem o atendimento e para as famílias que recebem o Viva Leite. Não há marketing. Sabe qual é o marketing? É divulgar quem doa, para incentivar outras pessoas a doarem. Mas quem recebe, às vezes, nem sabe que essa doação veio da prefeitura. Bom, qual a novidade para esse ano? O que é que vocês... fala só uma, vai. Nós temos muita coisa preparada. Nós temos uma secretaria com 4 políticas públicas importantes, que é segurança alimentar, que é direitos humanos, que é assistência social e pessoa com deficiência. Então, Edson, você sabe que tem uma para cada coisa. Eu não vou entrar em detalhes. Ontem o prefeito fez o anúncio dos 100 dias para a nossa secretaria agora, nos primeiros 100 dias, são quase 3 milhões de investimentos que a gente vai ter, mas uma coisa que eu posso falar que sem dar detalhes, é o cuidado... Só spoiler, para usar a palavra da moda. É que nós temos algumas ações que eu gosto muito, mas tem uma que eu tenho muito carinho, é um novo espaço que será destinado para pessoas com deficiência adultas que foram destituídas do seu poder familiar, ou seja, são pessoas que têm algum tipo de deficiência, não conseguem sobreviver sozinha, dependem de alguém, mas que suas famílias, por uma questão de negligência, de violência, perderam a guarda dessas pessoas. São pessoas que provavelmente passaram a vida inteira ali no abrigo. Então, o prefeito Dário tem uma novidade para essa política pública. O quinto sinal marcou 10h30, estamos ouvindo a secretária Vandecléa Moro, secretária aqui de Campinas, secretária de Assistência Social, e olha, ela sempre tem alguns projetos importantes aqui para falar para a gente. Eu sei que vocês também organizaram um seminário no final do ano, até destaquei o nome do seminário aqui, Impactos da Orfandade na Rede de Assistência em Campinas. Quer dizer, esse também é um aspecto interessante, porque a pessoa, de repente, ela fica sem ninguém, ela fica solta no mundo e precisa ter alguém para dar uma ajuda, né, secretária? Esse seminário, ele trouxe profissionais que atuam na área para que a gente pudesse discutir a orfandade. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz que a destituição do poder familiar, a saída, a retirada dessa criança e desse adolescente da família é em último caso. Então, nós temos que ter profissionais preparados para entender qual é esse último caso. Em quanto tempo a gente ainda pode investir na família para que esse poder não seja destituído. Mas, ocorrendo, nós temos que ter abrigos especializados, com equipamentos, com profissionais para atender essas crianças e adolescentes. E falar, Edson, de uma política pública que se tornou nacional e nasceu aqui em Campinas. Nasceu com a então secretária Jane Valente, que criou Família Acolhedora. É um serviço que existe em todos os municípios e saiu aqui de Campinas. As famílias que têm a oportunidade de acolher na sua casa de forma provisória essa criança e esse adolescente que estão nessa transição. Talvez elas possam retornar para sua família ou vão para uma família extensa, que é tio, irmão, algum parente próximo ou mesmo para adoção. E essa família, durante esse período de até 2 anos, ela pode fazer sim a diferença, mantendo essa criança e esse adolescente no convívio familiar. E sem contar também o atendimento humanizado que a gente sempre fala para as pessoas que não são de Campinas, mas que acabam caindo aqui de alguma forma, né? Porque a gente tem muita gente aí, não vou ficar citando nomes aqui, mas já ouvi falar, já vi reportagem disso, as pessoas pegam, colocam, os governantes colocam as pessoas dentro de um ônibus, dentro de um trem e falam assim, desce lá e fica lá. E aí a gente recebe aqui, tem que ficar correndo atrás. E aí você não pode pegar de volta, onde é que você é? Eu sou do Piauí, tá bom, pega a sua passagem e vai embora. É muito mais do que isso o atendimento, né? Com certeza. E
aí a gente falando nesse aspecto, a gente tem que garantir os direitos das pessoas que estão aqui, mas há que ter uma necessidade de responsabilizar esses outros locais, sejam prefeituras, sejam instituições, que não respeitam os direitos dos seus moradores quando ali estão. Então, o direito tem que ser respeitado. É em Campinas? Em Campinas, sim, mas em todas as demais cidades também. O cidadão é cidadão em qualquer lugar. Nós temos muita gente vivendo na rua hoje em Campinas, secretário? Foi feito um levantamento, nós temos o último censo, então nós temos cerca de 2.000 pessoas em situação de rua, e aí nós temos uma política pública que é importante dizer que ela vem com 3 aspectos, são 3 os pilares que buscam conter e promover a saída da situação de rua, que é uma realidade, Edson, que não é de Campinas. Não adianta fechar o olho e dizer em Campinas, não é. Não é verdade. Então, a solução não é tão simples como imaginamos. Se fosse nas demais cidades, mesmo fora, mesmo na Europa, demais cidades não viveriam isso. Então, os nossos pilares, primeiro, é promover que essa pessoa não vá para a situação de rua. De que forma? Com programas de capacitação, complemento de renda, acompanhamento, para que essas pessoas não vão para a situação de rua. Uma vez na situação de rua, nós temos que garantir os direitos dela, direitos da dignidade. Por exemplo, nós temos um espaço que serve refeições para as pessoas em situação de rua. Não há necessidade das pessoas estarem na rua se alimentando ali, na calçada, na sarjeta, porque nós temos refeições fornecidas pela prefeitura para essas pessoas. Temos abrigo para que essa pessoa possa passar a noite sem necessidade de estar na rua. E temos, além do abrigo, nós temos as casas de passagem, que é aquelas pessoas que desejam sair da situação de rua e não conseguem. Então, elas têm todo um acompanhamento. E aí é o último pilar, que é a promoção dessa pessoa para sair da situação de rua. De que forma? Com programas como Mão Amiga, que dá uma capacitação profissional, com programas como o Recâmbio, que faz aquela pessoa que está em dependência, ela vai para uma comunidade terapêutica, ali ela é acompanhada para poder superar. Então, nós temos atuação nos 3 pilares. Mas aí, Edson, vem uma questão que perpassa qualquer política pública. É o desejo da pessoa. A pessoa tem que querer, porque não adianta ter tudo à nossa disposição se a pessoa não quer dar esse passo. Por isso que a gente tem um serviço chamado abordagem de rua, que todos os dias os profissionais vão lá e falam todos os dias com a pessoa, oferecendo, dando a ela a oportunidade para fazer nascer dentro dessa pessoa o desejo de sair dessa situação. A gente, durante muito tempo, nós tivemos aqui em Campinas, com o apoio de algumas entidades, até de algumas igrejas, a história do sopão lá, mas não adianta você também... Eu sei que é importante, a fome não manda recado, é duro. Quem teve uma infância dura, como eu tive, sabe o que é passar fome. Mas o fato de você chegar lá também com uma fruta, só com um prato de sopa, também não resolve a situação. Não é só isso, não é, secretário? Edson, pensando nisso, eu também faço parte e faço solidariedade, entendo o quanto isso é importante e o quanto faz diferença para nós também. Mas não a diferença tem que ser feita não apenas para quem doa, mas para quem recebe. Pensando nisso, que nós temos a Casa da Cidadania e o Refeitório da Cidadania, que é um espaço em que os voluntários, os grupos, eles podem levar as suas doações, as pessoas ali têm espaço para fazer sua higienização, comerem sentadas, e a entidade ali, ela pode fazer a sua reunião da forma como quiser, e além do mais, nós, enquanto prefeitura, além de ofertar o espaço, nós falamos dos programas que nós temos, para que aquela pessoa não passe a vida se alimentando ali de doação, mas que ela tenha a oportunidade de superar a situação de rua. Então, não há necessidade de fazer doações nas ruas, há um espaço que garante que a pessoa que recebe a doação, ela receba com dignidade e tenha oportunidade ainda. Eu vou dar um espaço aqui para a Vandecléia tomar um copo de água, Arthur. Quero conversar um pouquinho com o Arthur Araújo, porque o Arthur... olha, você depois, quando você puder, dar um aumentozinho pro Arthur, né? Todo dia profissional de excelência. Todo dia tem release da prefeitura aqui. Olha, eu quero saber se vocês vêm, faz um follow-up, quero saber se vocês vêm, se vocês não vêm. Se dá pra gente ir, a gente vai. Se não dá, ele manda foto, manda vídeo. Arthur, eu queria aproveitar esse momento para dar os parabéns para você pelo trabalho de excelência que você realiza lá no Departamento de Comunicação da Prefeitura. Parabéns e feliz ano novo, viu, Arthur? Muito obrigado. Bom dia, Edson. Bom dia, secretária. Bom dia, ouvintes da Band. Muito obrigado pelos elogios, mas eu só me esforço em fazer aquilo que eu considero necessário e correto.
Bom, eu sei que o Arthur também tem uma outra atividade que, olha, eu vou contar, e essa dá dor de cabeça, porque corrigir prova, não sei se existe isso ainda. O Arthur é professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. A meninada está dando muito trabalho para você lá, Arthur? É uma nova geração e eles têm, às vezes... Deixa eu aproveitar isso que você está falando. Essa geração faz 50 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo fazer uma só e mais ou menos, viu? Eu também. E aí a gente... mas eles gostam muito. Quem entra gosta muito de se dedicar, né? Até já tive o prazer de encontrar alguns ex-alunos, ex-alunas minhas aqui, e eu fico muito feliz porque são profissionais, têm se formado profissionais de excelência e estão conectados com essa era digital, principalmente das redes sociais, e isso é muito importante. E exige de você, exige dos professores também um aprimoramento e ficar antenado, porque a meninada vem com coisa nova, você não pode dizer, eu não sei, né, Arthur? É verdade, a inovação está o tempo todo aí, e eu procuro sempre me manter atualizado. Eu gosto quando eu surpreendo os alunos, eu mostro uma coisa que eles ainda nunca viram, nunca tinham visto antes. Tem muitos. O pessoal que ainda quer trabalhar muito em televisão, o pessoal quer botar a carinha na tela, né, Arthur? É verdade. A televisão, até porque na era digital, a coisa das redes sociais, os vídeos e tudo mais são muito importantes, são muito marcantes, né? Então eles têm uma... na área, principalmente televisão, eles têm uma desenvoltura muito boa. Bom, e você falou de surpreender os alunos, eu vou surpreender você agora também. Você jamais passou por essa situação, porque você, como jornalista, vai fazer uma pergunta para a secretária Vandecléa. Isso sim que é surpresa. Nossa, agora... Tá vendo? Isso é que é surpresa. Edson. Secretária, eu tenho então uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar. O programa Renda Campinas, que foi criado há um ano, né? Há um ano, ele está marcando uma diferença muito grande porque ele está melhorando, né? Algumas pessoas estão saindo para uma condição de vida melhor. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Essa pergunta, Arthur, eu gosto muito dela e ela é muito importante. Edson, na verdade foi um cruzamento, eu só tenho que cabecear para ir pro gol. Por quê? Vocês combinaram isso, então? Não foi combinado. Meu Deus não do foi céu. combinado, mas mostra um profissional que entende o real sentido da gente estar ali. O Arthur está conosco desde o começo, então ele entende qual é o propósito da administração, da gestão do prefeito Dário, que é a transformação de vida, e o Renda Campinas vem com isso. Então nós tivemos de 2022 a 2024 quase 20% de pessoas que mudaram a situação financeira que recebiam Renda Campinas. Então, Renda Campinas é um programa de transferência de renda, a gente brinca que é o Bolsa Família Municipal. Mas tem uma educação também financeira? Ou não é só transferência de renda? A transferência de renda e o acompanhamento através da nossa Secretaria dos CRAS, que são Centros de Referência da Assistência Social. Então, essas pessoas que receberam Renda Campinas, elas podem receber por um ano, podendo ser prorrogável por mais um. Finalizando esse primeiro grupo de pessoas, que foram 25 mil pessoas, nós tivemos 8 mil famílias que foram desligadas do programa. Quando fomos, então, fazer o levantamento, e o Arthur acompanhou isso, 78%, quase 80% dessas famílias progrediram de renda. Veja o quanto é importante que nós possamos atender essas famílias na emergência, porque o complemento de renda vem para aquela questão, na emergência, associado, como você disse, a outros programas. Dentre eles, não é da nossa secretaria, mas o prefeito Dário tem trazido todo um olhar para isso, os feirões de emprego. Foram muitos empregos, muitas oportunidades que foram dadas para as pessoas para que elas pudessem não mais estarem dependentes de um programa de transferência de renda. E o Renda Campinas é um dos carros-chefes de programas sociais que nós temos na secretaria. Tem mais alguma, Arthur? Não? O Bem Campinas, secretária, a senhora falou sobre o recâmbio, né? Humanizado, né? Mas há outras coisas no Bem Campinas. Pode falar um pouquinho? Posso. O Bem Campinas é o benefício eventual municipal. Ele já existe a previsão dele desde que a lei da assistência social foi criada, e a gestão do prefeito Dário tirou do papel, depois de quase 30 anos, na expectativa da criação deste benefício. Então, nós temos nos benefícios eventuais o auxílio natalidade,
que dá um auxílio financeiro para todas as mulheres moradoras de Campinas que tenham filhos de até 3 meses, ela recebe um auxílio financeiro. Nós temos o recâmbio, né, que é o auxílio transporte, não apenas para pessoas em situação de rua, mas para qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade e desejam retornar para o seu lar. E um avanço importantíssimo, sempre com o olhar da gestão do prefeito Dário para a mulher. Antes mesmo de ser uma lei federal, o prefeito Dário colocou em Campinas e implantou o auxílio moradia para a mulher vítima de violência. Qual a diferença? Nós já tínhamos em Campinas um abrigo, temos um abrigo, mas ele é para a mulher vítima de violência que esteja com uma medida protetiva. Mas há casos em que a mulher ainda não está sob esse tipo de ameaça, mas ela precisa recomeçar a vida dela, precisa sair daquele local, daquele ambiente nocivo. Então, com o auxílio moradia, ela tem a oportunidade de recomeçar a vida com um acompanhamento tanto assistencial como psicológico. E é importante dizer que o valor pago no auxílio moradia de Campinas é maior, inclusive, que o pago pelo Estado. Eu tenho mais uma pergunta. Tem mais alguma, Arthur? O serviço domiciliar... Tá vendo? A gente não ele conhece como ninguém. Eu vou falar baixinho para ele não ouvir. A gente não pode dar microfone para jornalista. É impressionante. Manda, Arthur. Há um serviço domiciliar que foi implantado esse ano, né, secretária? Isso. Ele atende a pessoas idosas e pessoas com deficiência. Ele já começou a funcionar. Isso. Podia explicar um pouquinho mais? Posso. Então, nós temos a proteção social básica no domicílio. Fazíamos o atendimento das famílias no domicílio, seja pessoas com deficiência ou pessoas idosas com dificuldade de locomoção, quando já tinha alguma violação de direito instalada. Então, a equipe ia até lá. Este serviço nasceu com o objetivo da prevenção. Nós visitamos as famílias, nós fazemos encaminhamentos, as equipes vão até a casa dessas pessoas, nem há necessidade dela ir até o serviço, antes que a violação de direito aconteça, para preservar o núcleo familiar, para poder orientar. Então faz encaminhamento, seja para saúde, para assistência, e ajuda essa família a ter uma organização familiar, guardando e preservando os direitos da pessoa com deficiência e das pessoas idosas. Aproveitar aqui para mandar um abraço para o Adriano Vermelho, está mandando uma mensagem aqui. Bom dia, amigo, discurso lindo, completo, inclusivo e politicamente correto. Eu espero que tudo isso que está sendo dito seja entregue realmente. Um bom dia aos ouvintes, um feliz ano novo para todo mundo e que as contas públicas possam sempre ser usadas com parcimônia, que é o desejo do Adriano Vermelho. Acho que é o desejo de todos nós também, né, secretário? Sim. Adriano, pode ter certeza que há muita responsabilidade. Todas as políticas públicas propostas e pensadas, elas são discutidas com os técnicos que ali estão e, para além disso, ouvindo a população, porque não adianta a gente propor política pública que a população não deseje ou que a população não precise. Eu tenho um último assunto aqui para tratar com você, secretária. Se você quiser falar mais alguma coisa também pode, mas eu vi aqui, olha, que a Prefeitura de Campinas publicou no dia 2 de dezembro um edital chamando organizações da sociedade civil para apresentar propostas aí visando a execução de serviços de alta complexidade, como proteção, etc, etc. Essa forma transparente, como o Adriano Vermelho está dizendo aqui, de tratar a coisa pública, que é o importante também, né? É isso mesmo. A assistência social, ela não é feita apenas com o poder público, ela é feita também com a sociedade civil organizada. Então, nós temos serviços que são executados em parcerias com as entidades. Por exemplo, serviços de convivência, tem entidades que realizam e recebem recursos do poder público, acompanhamentos de famílias que estão em situação de violação de direitos. São vários os serviços, abrigo para pessoas em situação de rua, abrigo para idosos, as ILPIs. Então, nós temos vários serviços executados por entidades que recebem o recurso. Este edital, ele vem exatamente porque nós tivemos um período de um edital anterior que durou 5 anos e agora nós precisamos renovar, dar oportunidade, porque é como se fosse uma licitação. As entidades que ali estão executando são responsáveis, executam, mas é preciso abrir para que todas possam ter oportunidade de prestar esse serviço. Então, o edital vem com essa proposta de que a gente possa dar continuidade aos serviços executados pelo poder público em parceria com a sociedade civil. Secretária, olha, muito obrigado. Eu vou dizer uma frase aqui jamais dita na história do rádio mundial. Deixar o microfone para suas considerações finais.
Edson, muito obrigada. É uma satisfação neste primeiro dia útil do ano estar aqui, poder falar um pouquinho do que nós temos feito, do trabalho que nós temos realizado. Eu posso dizer que ao longo desses 4 anos o que ficou muito evidente foram 2 coisas. O compromisso do gestor máximo, que é o prefeito Dário, o compromisso de estar perto da população, quem trabalha perto dele sabe o quanto ele tem esse desejo de fazer a diferença, e o compromisso que nós temos de todos os trabalhadores que fazem parte da secretaria. Pessoas dedicadas, que estão prontas para servir a população. O propósito mesmo de ser servidor. E eu tenho a honra de trabalhar com pessoas tão responsáveis que têm o mesmo propósito. Muito obrigado, feliz ano novo. Obrigada igualmente. Conversamos aqui com a secretária Vandecléa Muro, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social em Campinas, com o professor Arthur Araújo também, que é professor da PUC e um assessor aí de mão cheia, como a gente chama na linguagem popular.